pessoal, eu sou o Ali Silva e diretamente de Manaus nós temos o Enan Nogueira. Você está no Rolê dos Mitos. E aí, Enan, como você tá? Boa noite, Alisson Silva. Boa noite, queridos ouvintes. Eu estou aqui no coração da Amazônia pensando nesse nosso podcast. E olha, eu já estou com medo, Ali. Então, amigo, este episódio marca o início dos temas sobre lenda urbana. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a loura do banheiro. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos apresentar a lenda da loira do banheiro e também uma história real que inspirou a criação desse mito. Mas antes disso, eu tenho que passar os avisinhos da floresta escura. Eu invento esses avisos do nada e sempre fica uma merda, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro aviso: se você está gostando do nosso podcast, vai lá no catarse.me/rolê dos mitos e seja um dos nossos assinantes. Muito obrigado a Sabrina das Águas, porque ela é a nossa primeira assinante. Eu acho incrível o nome dela. Eu acho que toda vez que eu começar o episódio e tiver que comentar o nome dela, eu vou falar isso. Maravilhoso esse nome, viu? Sim, sensacional. Segundo aviso: se você está gostando do nosso trabalho, procure e nos siga nas redes sociais. Pelo Instagram é Rolê dos Mitos Podcast. No Twitter, Rolê dos Mitos. Tem uma galerinha lá que sempre nos acompanha. Eu amo vocês, pessoal do Twitter. O Instagram ainda tá parado, mas eu amo o pessoal do Twitter. Também nós temos um canal no YouTube, Rolê dos Mitos, é só buscar lá na barra de pesquisa do YouTube. Nós temos um site também que estará na descrição desse episódio e também na descrição do podcast. Eu acho que são esses os avisos. Se eu lembrar de algum, eu falo no final. Já comentamos sobre a Sabrina das Águas, né, que é a nossa primeira assinante. Estamos aguardando os próximos, né? Seja um assinante do nosso projeto e nos ajude a melhorar. Todos os episódios são feitos com muito carinho, muita pesquisa. Nós tomamos muito cuidado para trazer um conteúdo de qualidade e sério. Como o Enan disse, hoje é o episódio da loira do banheiro. Amigo, você quer comentar alguma coisa antes de começar o episódio? Olha, eu só quero dizer que existe muita variação dessa mesma história no Brasil inteiro. Wally, conta pra gente a versão que você pesquisou. E olha, amigo, pelo amor de Deus, eu estou sozinho em casa. Que situação! Acende uma velinha aí e tenta espantar os encostos. Mas, bom, pessoal, muitos estudantes devem ter ouvido falar da lenda urbana da loira do banheiro. Eu conheço muito essa lenda porque eu cresci ouvindo ela. Eu morei muitos anos em Osasco, boa parte da minha vida, na verdade. E lá, todas as escolas que eu passei tinha essa lenda e todo mundo tinha muito medo. E conta o mito que uma garota bonita e loira gostava de cabular as aulas e ficar escondida dentro do banheiro da escola. Quem nunca fez isso, né? Nem posso julgar ela, porque eu já fiz isso. Aqui no norte, amigo, a gente fala matar a aula. É o mesmo sentido, cabular e matar aula. Então, um dia, essa jovem acabou escorregando no chão molhado do banheiro e bateu a cabeça. Esse choque contra o piso acabou ocasionando a sua morte. Então, além dela cabular a aula, ela ainda teve o azar de escorregar no piso e pá! Foi lá visitar sei lá quem, onde ela foi, né? Porque só Deus sabe pra onde essa mulher. Castigo, castigo. É, porque depois ainda virou alma penada, né? Bom, no mito a gente até pode zoar porque é uma lenda. Só que daqui a pouco eu vou apresentar a história da Maria Augusta, então nós vamos tomar muito cuidado porque foi uma pessoa que realmente existiu, enfim, tem que ter respeito. Mas o mito e a lenda da loira do banheiro diz que tem uma forma para chamar ela. E que forma poderia ser essa? Existem várias versões de como você poderia chamar a loira do banheiro, mas em todas elas você precisa estar dentro de um banheiro, normalmente dentro de uma escola,
porque essa lenda é muito comum entre os estudantes, mas também pode ser feito dentro de casa. Não aconselho ninguém a fazer, mas se você quiser fazer, vai lá, mas não esquece de depois sair correndo. Então, assim, uma das formas que você pode fazer para chamar ela é gritar pelo nome dela, né? Você chama o nome dela 3 vezes. No caso, é Loira do Banheiro, né? O Enami comentou comigo que parece que no norte também ela é chamada de Ana Luísa, né? Sim, sim. No final eu vou dar uma pincelada aí sobre as minhas experiências com essa lenda. Vai, Ok. continua. Então, para chamar ela, você chama pelo nome dela 3 vezes, chuta o vaso sanitário e fala alguns palavrões. Essa forma que eu estou explicando é uma de várias. Existem outras que as pessoas chutam a porta do banheiro, entendeu? Então, tem várias formas de chamar o espírito. Mas essa lenda urbana, ela tem uma influência, né? Ela foi criada a partir de algo já existente. Pelo menos é o que eu acredito que nós vamos apresentar para vocês. Não existe provas que possam provar que a loira do banheiro foi inspirada realmente na história da Maria Augusta. Nós vamos apresentar a Maria Augusta agora. A Maria Augusta de Oliveira era uma jovem nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. Eu nunca fui em Guaratinguetá e já deixo um aviso aqui, se alguém de Guaratinguetá ouvir esse episódio, por favor, nos mande um relato. Eu sei que aí a Maria Augusta ela é muito conhecida, é um espírito que realmente é muito popular entre os habitantes dessa cidade. Eu e o Enan gostaríamos de ouvir relatos do pessoal de Guaratinguetá. Um abraço para Guaratinguetá, para Maria Augusta, um abraço para o Frei Galvão, toda Guaratinguetá. Um abraço para a família da Maria Augusta também, que está viva até hoje. Bom, continuando. O pai da Maria Augusta era o Visconde de Guaratinguetá. Eu ia falar Vicente. Ele teria obrigado a menina a se casar aos 14 anos com um homem influente. Esse homem era o conselheiro Dutra Rodrigues. Ele era 21 anos mais velho do que ela. Então ela tinha 14 e o rapaz com quem ela teve que se casar, né, o homem, ele tinha 21 anos a mais do que ela. Ele era amigo próximo do Visconde. Essas informações que eu estou passando para vocês, elas foram retiradas de um documentário que está disponível no YouTube, chamado Maria Augusta, o Mito e a Lenda, que tem alguns relatos de familiares e também de alguns sites que eu vi sobre o assunto. A Maria Augusta, depois que se casou, ela ficou descontente. Ela não queria se casar com o conselheiro, não estava contente com a decisão do pai dela de ter a obrigado a casar. Lembrando que no século XIX era muito comum essa questão de arranjar casamento. Hoje em dia, nós podemos enxergar isso de uma forma negativa, mas naquela época era algo muito comum. Então eu tenho que deixar bem frisado isso. E como ela não estava contente com esse casamento, ela pegou as joias dela, as vendeu e fugiu para Paris. Isso aconteceu quando ela tinha 18 anos. Então nós temos a Maria Augusta se casando com o conselheiro Dutra Rodrigues aos 14 anos e fugindo desse casamento aos 18, que foi o momento que ela foi para Paris. Na Europa, ela usou a fortuna para frequentar bailes da alta sociedade. E a Maria Augusta veio a falecer com 26 anos por causas ainda desconhecidas, devido ao sumiço do seu atestado de óbito. De acordo com familiares, a Maria Augusta teria falecido por hidrofobia, que é a doença da raiva. Mas em outros sites eu vi que ela teria morrido de febre, gripe, veio várias possíveis razões para sua morte. Mas eu estou seguindo a opinião da família, que disse no documentário que eu comentei anteriormente. Então a família acredita que ela morreu por hidrofobia, que é a doença da raiva. E após a morte
da Maria Augusta, o corpo da jovem voltou ao Brasil de navio, mas infelizmente o caixão que trazia o corpo da Maria Augusta foi violado por ladrões que queriam roubar as suas joias. Então, dentro do caixão dela tinha as joias, né, que ela tinha essas riquezas. Então, quando ela morreu, essas joias foram colocadas dentro do caixão e durante esse trajetório lá de Paris, da Europa, até o Brasil, né, até Guaratinguetá, teve esse furto. E, infelizmente, acabou também se perdendo o atestado de óbito. Por isso que é tão desconhecido as verdadeiras razões de sua morte. Quando o corpo de Maria Augusta chegou em Guaratinguetá, a população ficou comovida com o ocorrido e as notícias se espalharam, se tornando o assunto do momento. Então, ela chegou, né, em Guaratinguetá e todo mundo ficou muito chocado, né? Até porque ela já era uma pessoa conhecida, a família dela é muito conhecida. Como eu disse anteriormente, o pai dela é o Visconde de Guaratinguetá. Ele era muito conhecido e muito influente na época. O corpo dela ficou exposto no salão de visitas da mansão deles, onde os familiares e amigos puderam visitá-la. Conta-se que um dia a Maria Augusta teria aparecido para uma de suas irmãs e pediu para ser sepultada. Atualmente, o corpo está no cemitério de Guaratinguetá, mas acredita-se que a alma continua dentro da mansão. A mansão passou por vários acontecimentos e hoje abriga a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Entre os vários acontecimentos que ocorreram dentro da mansão, conta que há um tempo atrás ela também chegou a ser incendiada. E muitas pessoas de Guaratinguetá disseram que o incêndio, que até então as razões não foram descobertas, teria ocasionado por causa da Maria Augusta, mas ainda é um mistério. Aí quando aconteceu o incêndio, eles conseguiram reconstruir, reformar a mansão e depois ela acabou se tornando a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Continua sendo uma escola até hoje. No decorrer dos anos, os estudantes e funcionários dessa escola relataram supostas aparições da Maria Augusta e alguns acontecimentos sobrenaturais, como as torneiras do banheiro se abrindo sozinhas. No documentário, também vi um comentário sobre um piano que toca sozinho, dentro da escola. E como a Maria Nossa, Augusta, amigo, que legal. sim, e a Maria Augusta, ela tocava piano, falava várias línguas, ela era muito inteligente, até porque a família dela era muito influente, tinha dinheiro, então ela tinha um conhecimento muito grande e fazia muitas coisas. A história da Maria Augusta pode ter influenciado na criação da lenda urbana da loira do banheiro. Não existem evidências para confirmar essa influência, mas tudo pode ser possível. Então, pessoal, como a história da Maria Augusta tem essa ligação com o banheiro e também dizem que a alma dela continua dentro ali da escola, as pessoas acabaram assemelhando, né, relacionando a história dela, que é verdadeira, aconteceu de verdade, com o mito da loira do banheiro, que acabou se popularizando no Brasil inteiro, com títulos diferentes e também com formas diferentes de chamar a criatura, né, o fantasma, e também o próprio mito ele muda um pouquinho, mas sempre é uma mulher ou uma jovem loira. O que você tem para comentar sobre isso, amigo? Ah, sim, vamos lá. Aqui no norte, nós temos também variações dessa lenda. Todo respeito a Maria Augusta, eu gosto muito dessa história, Wally. E antes de eu falar das coisas aqui do norte, eu quero citar uma situação que acontece que é documentada no documentário, que é relatada no documentário, que diz assim, que tinha um diretor que não acreditava, um diretor do colégio, que não acreditava que a Maria Augusta existia. E aí esse diretor,
todo mundo falava disso, e as crianças, os jovens comentavam sobre o assunto e tal, e ele ficava com raiva disso, porque se repetia sempre essas histórias de aparições. Então ele fez uma reunião com todos os professores do colégio, e ele disse assim: eu não quero mais que vocês falem sobre esse espírito de Maria Augusta. Não quero mais saber disso, e acabou esse assunto. E aí o diretor bateu na mesa. Quando ele bateu na mesa, o lustre que estava em cima da reunião, né, da sala, despencou, caiu em cima da mesa, quebrou-se todo e todo mundo ficou morrendo de medo. O diretor, depois desse incidente, ele pediu férias e ele ficou muito doente de tanto medo que ele teve depois de ter acontecido isso. Lembra, Wally? Tá no documentário, gente. Sim, sim, eu lembro dessa parte, realmente. Deve ter sido assustador, né? Um lustre cair em cima, assim, da mesa perto de mim. Eu já sairia Não, gritando. e ele disse: eu não quero mais saber disso. E aí, pô, o lustre despencou. Então, queridos ouvintes, aqui no norte a gente tem variações dessa lenda. É conhecida como Loura do Banheiro, também é conhecida como Ana Luísa, por algum motivo que eu não conheço. É escasso esse material na internet, que poucas pessoas escrevem sobre esses assuntos na internet. Então, aqui no nosso norte, aqui em Manaus, onde eu vivo, tinha essa história no colégio, que a gente chamava Ana Luísa, e era um nome assim que não era legal de falar, sabe? Era uma coisa assim muito. Tanto que se tinha alguma menina que tinha o nome de Ana Luísa, a gente ficava assim meio cabreiro, como se fala aqui no norte. Então, assim, ia-se para o banheiro, aí tinha que dar descarga 3 vezes, bater palma 3 vezes, dar 3 pulinhos, ligar e desligar a torneira 3 vezes e chamar o nome dela 3 vezes, que eu não falo de jeito nenhum, nem para explicar para vocês. E tinha que ficar na frente do espelho. Que aí ela ia aparecer, ela ia vir, enfim. Geralmente essas lendas desses espíritos de banheiro, sempre são banheiros ermos, né? Os banheiros da quadra, os banheiros pouco visitados. Isso é muito comum nas lendas urbanas. As lendas urbanas, elas têm essa característica de explicar como certos locais são perigosos, né? Principalmente para as crianças. Então, assim, como é perigoso você ficar sozinho no banheiro por muito tempo, principalmente os banheiros ermos e distantes, né? Então, assim, no nosso colégio tinha banheiro da quadra e a gente fazia, e os meninos gritavam em voz alta o nome Ana Luísa, e aí a gente saía correndo, morrendo de medo. Então, assim, gente, aqui também se fala Maria Sangrenta, porém já sabemos que pela nossa pesquisa, né, Wally, a gente descobriu que Maria Sangrenta aqui no inglês é Blood Mary, né? Ela é uma lenda bem diferente, tem toda uma história e a gente não vai fazer episódio sobre, tá? Estamos só citando aqui, se você está interessado, pesquise, porque o episódio vai encerrar hoje sobre Loura do Banheiro, só que aqui no norte se fala muito Maria Sangrenta, que também é a mesma situação, a pessoa vai no banheiro, dá 3 descargas, 3 pulinhos, liga e desliga a torneira 3 vezes e chama o nome 3 vezes que eu não falo de jeito nenhum. Então, assim, aqui no norte, as pessoas têm muito medo de tudo isso. Todas essas brincadeiras e tal que invocam os espíritos, enfim, os jovens geralmente têm muito medo. E aí, o Ali, E aí, Ana, eu concordo, né, que as minhas experiências foram parecidas com a do Enan, mas uma coisa que eu quero comentar é que também podemos analisar no mito da loira do banheiro que, olha, tá vendo, gente? Não se deve cabular a aula. Vai se um dia você cabula a aula, o banheiro tá lá molhado e você acaba se machucando, né? Além de você ir para a direção, os seus pais vão ficar sabendo e vai ser um problemão. E no documentário da Maria Augusta, tem uma professora que comenta sobre isso, que ela, lá em Guaratinguetá,
os professores brincam muito que, se a porta abre sozinha, a professora disse assim, que ela falou, ô Maria Augusta, entra, vem cá, vem conversar com a gente. Então, lá em Guaratinguetá, a Maria Augusta ela é muito recorrente, muito conhecida e é muito incrível, porque eu realmente acredito que ela tenha inspirado e é a influência da Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro existe porque a Maria Augusta existiu. Como eu disse anteriormente, né, é um assunto bem assim importante para ser entendido, porque faz parte da nossa história, né? Faz parte do Brasil, e eu acredito que as próximas gerações ainda continuarão falando de A Loira do Banheiro, até porque a Record, né, TV, fez uma série sobre lendas urbanas e um dos episódios é sobre a Loira do Banheiro. Aliás, é uma dica para vocês assistirem. Assista essa série. É muito boa. Eu gostei dos efeitos visuais. Tem outras lendas que eu também não vou comentar aqui, porque vocês podem pesquisar para assistir. Queridos ouvintes e autor Ali Silva, nossa, quanto medo eu tinha desses episódios de lendas urbanas. Gente, eu espero que vocês estejam gostando dessa história. Ela é muito presente na nossa juventude, naquele momento ali de sexta série, quinta série, né? Era muito importante assim a gente fugir dessa entidade que era invocada no banheiro, tá bom? Então, a lição que essa lenda vem trazer é que não devemos matar a aula, né? Aqui no norte se fala matar aula. Então, não devemos matar a aula, devemos ter cuidado com as coisas que são feitas no banheiro. E, ó, eu quero lembrar vocês que nas cidades, né, é um fenômeno das cidades, isso, é, os banheiros, principalmente banheiros públicos, banheiros de terminais, eles são sempre locais que pode ter alguma ocorrência, algum crime acontecendo, né? Então, assim, por isso que esses locais carregam essa egrégora, né? Olha aí essa palavra, que é esse conjunto de energia meio negativo, entenderam? Então, assim, as pessoas geralmente têm medo desses locais, evitam. Eu tenho certeza que deve ter ouvinte que evita ir em banheiro público, em banheiro de terminal, né, esses locais muito frequentados, banheiro de aeroporto, justamente porque sabe que ali alguma coisa estranha pode acontecer. Então, essa é a lição que essa lenda vem trazer para gente e principalmente dos banheiros dos colégios aí, né, para não matarmos a aula. Matar a aula dentro do banheiro não é uma coisa viável, né, autor Wally Silva? Sim, sim. Durante a minha pesquisa, eu também vi um pessoal comentando que essas lendas urbanas envolvendo os banheiros também acredita-se que foram criadas para evitar que algumas situações desnecessárias aconteçam. Porque no banheiro não é as pessoas tipo, não só matam a aula. Tem outras coisas que acontecem no banheiro que eu não vou citar, que é complicado e principalmente na época de escola acontece muito, né? Então a lenda da loira do banheiro, da Blood Mary ou qualquer outra entidade, fantasma do banheiro, acaba evitando que isso aconteça, porque a pessoa vai para o banheiro ali só para fazer suas necessidades mesmo e depois vai embora. E infelizmente não é todo mundo que faz isso, né? Não é à toa que existe o tal dos banheirões. Mas eu também não vou explicar. Quem quiser saber o que é isso, pesquisa aí. Não vamos explicar isso, tá? Eu quero dizer, eu quero repetir, não faremos episódios sobre Maria Sangrenta, viu? Vá pesquisar na internet, porque a gente está apenas citando ela por aqui. Isso. Amigo, podemos já finalizar? Porque é um episódio bem curto mesmo. Sim, sim, olha, eu quero dizer que eu tenho medo dessa lenda até hoje, tá bom? É, nós temos um arcabouço de lendas urbanas para contar e eu quero que você, querido ouvinte, esteja ligado com a gente. Olha, só de eu falar sobre esses assuntos eu já fico preocupado, viu? Ó, tô sozinho dentro de casa, todas as luzes da casa estão acesas. Aqui está chovendo e eu estou na frente do computador, mas eu estou tranquilo. Eu acho que eu vou ter
um pouquinho de medo nos próximos episódios. Esse aqui até que tá tranquilo para mim. Até porque é algo que acontece no banheiro. Eu quero ver quando nós, sei lá, pegar um episódio que acontece dentro de casa. Ai, meu Deus, Tipo, que medo. na- tipo uns poltergeist da vida. Mas, então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar o episódio. Ele é mais curto, até porque não tem muito essa questão de reflexão filosófica. É mais um tipo de aviso, né? E eu espero que você tenha gostado. Dê essa oportunidade para a história da Maria Augusta. Vai lá no Google e pesquisa sobre o documentário. Eu vou colocar o link desse documentário na descrição do episódio, tá bom? E também vou colocar o nome da série da Record que fala sobre lendas urbanas. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, que será de mitologia. Qual é o assunto? Não posso contar. Ah, eu já ia contar. Muito obrigado, queridos ouvintes, por estar conosco até agora. Eu amei essa história, o Ali, eu amo essa história da Maria Augusta. Um dia quero ir a Guaratinguetá e ver essa história de perto, viu? Eu tenho muito carinho por ela. Então, gente, um abração, um beijão aqui direto do coração da Amazônia para vocês. Aqui no norte, nós também temos lendas urbanas que vão se abraçar com essas lendas que acontecem nas grandes metrópoles do mundo inteiro, tá bom? Beijão, beijão, até o nosso próximo podcast com a nossa querida mitologia.